caminho para a salvação do homem perdido. Sem Jesus, só chegaremos à perdição eterna. Jesus nos diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele também é a vida. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ou seja, ninguém poderá ir até Deus a não ser por Jesus. Mas muitos procuram vários caminhos. Muitos homens procuram chegar até Deus por vários caminhos. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus nos diz: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus também é a vida. E ninguém pode ir até Deus se não for por Jesus Cristo. Não existe outro caminho, outra forma de eu e você poder chegar até Deus. Não adianta eu e você cortar atalho, pois a porta salva, a porta de salvação se chama Jesus Cristo. Meu homem poderá ser salvo fora de Jesus. Mas muitos procuram a salvação, muitos procuram chegar a Deus através das religiões. As religiões não salvam. Não salvam eu, também não salvam você. Só Jesus Cristo. Amém. Salva. Amém. Só Jesus Cristo. Deus deixou para eu e você podermos ser salvos. Mas, para ser salvos, todos têm que tomar uma decisão de mudança. Pois Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e fica. Muitos nos dias de hoje procuram seguir Jesus Cristo de muitas formas. Procuram seguir Jesus Cristo de longe. Procuram seguir Jesus Cristo sendo um admirador da palavra. Procuram seguir Jesus Cristo através dos seus vícios, através da bebida, através da cachaça, através das drogas, do cigarro, de uma vida de pecado. Para Jesus Cristo, Ele diz para mim e para você: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos que deixar o nosso eu. Nós temos que deixar as nossas vontades.
Deus. Pois quem ama o mundo, Deus diz na sua palavra, se torna inimigo de Deus. Pois todos aqueles que querem viver uma vida com Jesus tem que se separar desse mundo, tem que se separar das coisas pecaminosas, tem que deixar uma vida de pecado para ganhar uma vida com Deus. Sabemos que uma vida com Deus é mediante o Espírito, não é uma vida carnal, não é através dos desejos da carne, pois uma vida nos desejos da carne só nos levará à perdição eterna. Jesus, ele veio a esse mundo, ele foi até a cruz, morreu, e Deus ressuscitou os mortos ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita do Pai. Ele é mediador entre Deus e os homens da terra. Se quisermos ir até Deus, se quisermos deixar a salvação, é somente através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus, eu e você poderemos ser salvos. Engane-se todos aqueles que pensam ou acham que podem ser salvos sem passar por Cristo, sem se render ao Senhor Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta o homem da prisão do pecado. Pois o homem, quando ele não conhece o Evangelho da salvação, ele está sob o domínio do pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual. E todos nós precisamos ter uma vida espiritual com Deus. Quem poderá nos levar a ter uma vida espiritual com Deus? Fora de Jesus Cristo. Ninguém pode me levar ou me levar a um relacionamento verdadeiro, correto, sem ser Jesus Cristo. Todo relacionamento fora de Jesus estarão incorretos, estarão criando de forma errada. Todos que preferem seguir seus caminhos, preferem seguir os seus entendimentos, preferem seguir os seus pensamentos, não se voltam ao Senhor Jesus Cristo.
está disponível a todos nós uma vida com Deus, mediante Jesus Cristo. É através da fé. Quando eu creio na palavra de Deus, quando eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, quando eu entendo que eu sou um pecador perdido, também necessito da graça de Deus para a salvação da minha alma. Eu me arrependo, creio na palavra de Deus de todo o coração, procuro viver uma vida com Jesus, crendo em obediência e fé, eu serei salvo. Mas todos aqueles que preferem viver uma vida dissoluta aqui na terra, todos aqueles que preferem viver as suas vontades, seus desejos carnais, a sua natureza carnal, não se submetendo na obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, viverão a perdição eterna, se não se arrepender. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. Todos aqueles que creem, porque o Evangelho de Deus é Jesus Cristo. Só Ele transforma, só Ele liberta, só Ele regenera o homem perdido e dá a salvação. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Pois a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Todos nós precisamos dessa salvação que Deus proporcionou a nós mediante o seu Filho. Ninguém poderá ser salvo se não for por Jesus. Se não for por Jesus, nenhuma alma será salva. Pois a Escritura nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma única vez, morte física. Depois disso, tem que ser juízo. Sabemos que todos nós iremos
vou dizer, todo homem é de extrema importância e necessidade refletir perante a eternidade. E após a morte física aqui na Terra, todos nós iremos viver uma eternidade. Seja ela para descanso no paraíso, ou seja ela para perdição, aguardando o lado de fogo do inferno. E diante dessa palavra, qual a eternidade você pode estar vivendo se Jesus voltar ainda hoje, para mim ou para você? Em qual eternidade você pode se encontrar nesta noite? Qual a eternidade? É na eternidade de salvação? Ou é na eternidade para a perdição? Se quisermos uma eternidade para salvação, todo homem é preciso fazer uma escolha e vivenciar essa escolha. Mas, se for o caso de uma eternidade de perdição, eu e você não precisamos fazer escolha nenhuma. É só vivermos do jeito que está. Pois a salvação nós conseguimos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus é a porta da salvação. Com Jesus, todos que se submetem a Jesus Cristo e a sua palavra decidem pela fé segui-lo em prática e em obediência na sua palavra, herdarão a salvação. Mas todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que não deram crédito na palavra do Senhor, não se arrependeram, tiveram tempo aqui na terra, mas preferiram amar as trevas, preferiram amar uma vida em seus pecados, viverão a perdição eterna. Só Jesus Cristo é a porta da salvação. Em Jesus Cristo, todo homem se achega a Deus mediante a fé por Jesus Cristo, será salvo. Mas todo homem que rejeitarem o Filho de Deus
condenado. É a palavra de Deus que nos julga. É a palavra do próprio Deus que nos julga. Que julga a mim, também a você. Não sou eu o pregador, mas sim a própria palavra que nos chegará naquele dia. Pois haverá um dia do juízo final. Então é importante que se faça a pregação do Evangelho. Haverá um dia do juízo final. Podemos encontrar na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E esse juízo, todos nós devemos comparecer diante do trono do Senhor. Quem estará sentado no trono será o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que julgará a todos com plena justiça. E ninguém terá desculpa naquele dia. Ninguém terá desculpas diante de Deus. Pois todos estão tendo tempo de fazer uma escolha. A melhor escolha para a sua vida. A melhor escolha para a sua alma. E diante desse julgamento, Deus julgará. O próprio Senhor Jesus julgará as obras daqueles que foram reprovadas diante de Deus. E ninguém escapará desse juízo. Deus julgará todos retamente, com justiça. Estarão lá todos os fortes, estarão lá todos os fracos, estarão lá todos os homens poderosos, estarão lá todos os homens importantes, estarão lá todos os homens que foram ricos nessa terra. Estarão lá todos os pobres. Estarão lá todos que deram ouvidos aos falsos profetas e à besta. Estarão lá todos que negligenciaram a palavra de Deus. Todos que não aceitaram. Estarão lá todos os falsos ministros do Evangelho, também todos os falsos profetas. Jesus julgará todos com plena justiça. A palavra de Deus vai nos dizer
no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a terceira diante dessa palavra, vamos apresentar ao Evangelho da Salvação. Sabemos que vivemos nos dias de hoje muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos ministros do Evangelho que se dizem de Deus. Pregam o Evangelho que você não tem que deixar o pecado para ganhar uma vida. Muitos pregam o Evangelho. Não é preciso negar o nosso eu, as nossas vontades. E muitos seguem o falso profeta, como também as falsas igrejas. Mas Jesus Cristo resolveu para o Evangelho. Jesus não apresenta a mim, a você, uma religião para nós seguirmos. O homem te apresenta uma religião. Nessa noite, eu não vos apresento mais uma religião. Eu não venho aqui pedir para você ser evangélico, pois religião não salva ninguém. Não vim aqui apresentar uma placa, uma denominação de 4 paredes, pois igreja não salva ninguém. Mas o que eu vinha Olha esse aqui, ó. apresentar a todos que ouvem Esse gigante tá vindo. é o Evangelho da Salvação. Conhece da? É o Evangelho que nos pega, que nos machuca. É esse Evangelho que nos corta, que nos confronta. O Evangelho que confronta o nosso eu, as nossas vontades, nossos desejos carnais. O Evangelho que eu e você tem que deixar uma vida de pecado para ser salvo. Uma vida, deixar uma vida na prisão do pecado, para verdadeiramente sermos livres. Livres em Cristo. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Não foi para a escravidão. O pecado nos escraviza. As religiões também nos escravizam. Elas atam fardo das nossas costas, ao ponto que eu e você não possa carregar. Mas Jesus Cristo se manifestou no nosso meio. Ele vive e reina. Ele é a vida. Ele é o que endireita as nossas veredas com a sua plena justiça. É Ele que dá a vida aos mortos espirituais. É Ele que dá liberdade aos cativos de espírito. É Ele que tira o homem do lamaçal
Só Jesus Cristo perdoa pecados. Pastor não pode perdoar pecado. O padre também não. A religião não pode perdoar pecado. Mas Jesus Cristo, Ele perdoa o meu e o seu pecado. É preciso o homem se arrepender. O homem tomar ciência que até então ele é pecador perdido e necessita da graça do nosso Senhor para ser salvo. Para que tenham os seus pecados apagados diante de Deus. Para que tenham uma vida regenerada pelo Espírito Santo de Deus. É preciso se arrepender. É preciso o homem se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. E os seus pecados apagados diante de Deus. E ninguém mais pode perdoar pecados se não for Jesus Cristo. É somente Ele. Fora dele, todo homem só herdará a perdição eterna. Mas todos que se submeterem, todos que aceitarem o Evangelho da salvação, crendo que Jesus Cristo morreu por você, necessita, como pecador perdido da graça, essa graça salvífica só alcançamos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Batemos nosso perdão dos pecados apagados diante de Deus, para que nós tenhamos paz diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, seremos salvos. Só Ele, Jesus Cristo, é o caminho. Só Jesus Cristo é a verdade. O homem pode me falar e te falar muitas verdades, mas o que eu estou anunciando é a verdade de Deus, é a verdade do Evangelho, é a verdade da salvação. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo também é a vida. Só teremos vida espiritual após se rendermos ao senhorio de Cristo. Pois Jesus termina esse versículo. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, ao qual Jesus nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém poderá ser salvo se não for por Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de salvo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Ele é transformação de vidas. Ele é libertação. Arrependam dos seus pecados. Se convertam ao Senhor.